As nossas saudações a todos os presentes, nossas saudações a todos que nos acompanham pela tvsei.com. Vamos dar continuidade ao nosso módulo a respeito da consciência. Hoje falando um pouco a respeito dos níveis de consciência. Quando a psicologia se iniciou como doutrina, ela se vinculava muito a uma observação cerebral, uma observação limitada da consciência do ser. Ou seja, somente aqueles estados conhecidos de normalidade da consciência eram observados. Mas se verificarmos a história da humanidade, desde a tradição hindu, já se percebe que algumas pessoas conseguem avançar na percepção consciente do mundo. Ou seja, a sua consciência não estaria somente vinculada às tarefas do dia a dia, às tarefas fisiológicas, ao instinto. Haveria e há uma possibilidade de um olhar diferenciado da vida. E isso começou a chamar a atenção da chamada linha da psicologia transpessoal. Eles observaram que certas pessoas, os místicos, os paranormais, dentre outros, conseguiam perceber um estado a partir de um estado alterado de consciência. A ciência, de certa maneira, chamava esse estado de patológico. Mas se a partir daquilo que era considerado patologia, eles conseguiam observar algo grandioso na alma humana e funcionavam para a vida cotidiana, existia algo interrogativo. Não era simplesmente uma patologia, mas uma possibilidade de verificarmos a vida de uma maneira mais ampla. Será que nós temos essa possibilidade de olhar a vida a partir de um olhar mais profundo, mais amplo? Porque se a consciência permanecesse estagnada enquanto estrutura, haveria possibilidade de crescimento para nós? Será que os grandes mestres da humanidade pregariam em vão se não houvesse a possibilidade de avanço dentro da nossa própria estrutura da consciência? E os psicólogos, estudiosos, cientistas começaram a investigar esse fenômeno da consciência. Dentre os vários estudos, os estudos de Stanislav Grof chamaram a atenção através da utilização do LSD. Ele ministrava doses acompanhadas dessa droga e verificava o efeito nos seus pacientes. Percebia que o resultado era o seguinte: muitos dos seus pacientes tinham visões, percepções, tais quais os grandes místicos da humanidade. Então ele percebeu que a consciência tinha, sim, uma possibilidade de ser ampliada. É lógico que a droga não é o caminho para estabelecer um crescimento da consciência. Ele fazia isso de maneira muito criteriosa. Mas foi através desses estudos que a própria psicologia foi chamada a atenção de algo que acontecia e ocorre até nos dias atuais dentro da nossa psique, e começou a verificar os diversos níveis de consciência. Segundo a tradição filosófica hindu, a totalidade da vida psíquica pode ser entendida como uma estrutura dinâmica formada de vários níveis, os quais se manifestam partindo de um único centro de irradiação, o self. Em cada um desses níveis são percebidos aspectos da realidade correspondentes ao estado de consciência, a partir do qual a atenção do indivíduo se mantém ativa. Então verificamos que o que a psicologia transpessoal começou a trazer e que as outras correntes da psicologia e da neurociências começaram a aprofundar o estudo não é algo novo. Desde as tradições milenares da Índia já se percebia: o ser humano estagia na Terra em variados níveis de percepção da sua própria existência, em variáveis níveis de percepção da própria vida como um todo. Então é a partir do nosso olhar, a partir da nossa atenção, é que nós vinculamos, de certa forma,
a energia que canalizamos e direcionamos para a vida. E é interessante notar esse processo porque o próprio Jesus já dizia isso. Aonde está o teu coração, aí também está a tua vida, a tua energia, o teu pensamento. Ou seja, para aquilo que nós canalizamos o nosso pensamento, a nossa razão, direcionamos energia, a atenção da consciência também vai voltada para aquele aspecto da vida. E a pergunta fica para todos nós: quais são os aspectos da vida que te chamam a atenção? Para onde a tua vida é direcionada no dia a dia? Porque para onde nós direcionamos energia de vida, assim também se determina a nossa consciência. Assim também se determina o grau de consciência que nós temos da própria vida de uma maneira mais ampla. E um primeiro desses níveis estabelece Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. No primeiro nível, quando se transita no sono, sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo, sem o conhecimento da consciência, tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Então, todos esses eventos automáticos que ocorrem no ser fisiológico que nós somos, reproduzem de certa forma esse primeiro nível de consciência observado. Interessante notar que existem vários graus de consciência estabelecidos pela psicologia. De acordo com a corrente psicológica, ela vai estabelecer classificações variadas. Joana de Ângeles se utiliza nessa obra da análise feita pelo bioquímico de Hoppe, a partir dos estudos de Ouspensky e Gurdjieff. Essa é uma das escalas estabelecidas pela linha transpessoal da psicologia, que vai dizer que no primeiro nível nós estamos na Terra vinculados ao sono sem sonhos. Será que isso nos diz respeito ou é somente algo teórico? Será que existem pessoas na vida que levam uma existência inteira sem uma maior reflexão a respeito do significado existencial? Será que existem pessoas ainda fisiológicas cuja a vida somente se limita a comer, dormir, se reproduzir e se vincular aos prazeres existenciais? Quantas vezes nós mesmos não levamos uma vida fisiológica em busca do alimento, em busca das sensações que o corpo pode oferecer, ou em busca do repouso, do descanso? Reparemos que até mesmo as teorias religiosas disseram que depois da vida nós teríamos o descanso eterno, quando a vida é um imenso trabalho, quando o próprio Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então nossa vida é sempre um esforço enorme para despertar do estado de sono. Obviamente, esse primeiro estágio inicial dessa consciência apenas fisiológica, ou seja, não há uma participação da consciência, entendendo essa consciência de uma maneira mais profunda. Esse estado é o estado inicial das nossas encarnações. Vivemos de maneira quase automática. São os homens recém-saídos daquela escala, daquela tabela de construção das nossas próprias atividades cerebrais, o cérebro reptiliano, mamífero, o neocórtex. Quando se estabelece essa possibilidade da consciência, o caminhar da humanidade vai no sentido muito automático. Vivemos quase que automaticamente. Mas como esses instintos trazem uma herança muito forte, muitas vezes ficamos prisioneiros desse estado de sono. E somos um peso para a sociedade, porque todos têm que nos servir, todos têm que, de certa forma, propiciar essa satisfação dos sentidos. Somos muito egóicos ainda, vinculados à estrutura do ego, não conseguimos perceber a realidade do outro, a necessidade de uma vida mais ampla. É por isso que, embora o intelecto esteja em ação, não existem paradigmas
para o comportamento que estejam arquivados no imo, ou seja, no íntimo, sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão, à medida que sejam vitalizadas, podendo ressumar em forma de conhecimento, que se aprimora quanto mais sejam vivenciadas. Olha o que Joana estabelece, que não há ainda uma participação intelectual mais profunda, porque nesse estágio inicial do sono sem sonhos, não temos arquivados em nosso inconsciente experiências que nos proporcionem maior grau de evolução. Mas a própria vida nos traz desafios, nos traz ocorrências que fazem com que ampliemos o olhar da consciência. Começamos a perceber que os nossos atos têm consequências sobre os outros. Começamos a sentir dor, começamos a ver que as nossas ações provocam reações. E à medida que vamos encarnando, reencarnando, vamos vivendo experiências que produzem levemente o despertar. Não é de uma hora para outra, não é de uma encarnação para outra, mas sim uma sequência de experiências que propiciam que esse despertar vá acontecendo gradualmente. E no segundo nível, o sono com sonhos, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, ação dos estímulos sexuais e os reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Imaginemos um segundo nível de existência. Ainda é um estado de sono, ainda não é a criatura desperta, mas é um sono com sonhos. O que será que isso quer significar? Quando nós sonhamos, o que acontece com a nossa psique? Quantas vezes nós não acordamos com uma energia diferente, uma predisposição diferente a partir do sonho que nós temos? Ou acordamos no estado emocional que mexe com a nossa estrutura do dia a dia? Será que os sonhos são apenas fantasias? Será que os sonhos são puramente uma atividade do inconsciente? Será que simplesmente é o desdobrar do espírito? Ou será que juntamos todas essas coisas e o próprio psiquismo vai trabalhando em prol do despertar da consciência? E esse despertar passa por etapas. Passamos pela fase dramática, onde vivemos os pesadelos, como se o nosso próprio inconsciente fosse uma ameaça, como se as imagens que provêm do nosso inconsciente fossem algo amedrontador. Quantas vezes sonhamos algo que nos amedronta no sonho e não percebemos que nessa realidade se manifesta o nosso próprio inconsciente, como diz Jung. Mesmo que sejam sonhos do nosso espírito, das nossas viagens espirituais, também se trata da percepção do ego a partir do inconsciente. Tudo isso se mescla num processo muito profundo, cuja finalidade é despertar o ser. Fazer com que ele perceba uma realidade mais ampla da vida que existe em nós e que muitas vezes não percebemos, não prestamos atenção. Chamar a atenção da nossa vida mais ampla, da existência e de uma possibilidade que existe em nosso mundo inconsciente, mas que a consciência tem e deve perceber cada vez mais. Quando vamos avançando nessa escala de sono com sonhos, passamos a viver também a ação da própria libido e os sonhos reveladores. A libido também se manifesta através do sonho. São os chamamentos da própria fisiologia do ser. O nosso ser fisiológico parece que entra em conflito com a nossa psique e manifesta os seus desejos, as suas intenções, que devem também ser analisados de maneira simbólica. Quando temos esses sonhos de forma recorrente, temos que observar a nossa consciência, para onde a nossa energia está sendo canalizada, ou
Que tipo de forças tenho reprimido na minha vida e que aparecem nos sonhos? Que tipo de forças não foram estruturadas, não foram bem elaboradas em minha existência e aparecem também na minha vida inconsciente? E a partir do desenvolvimento da consciência, vamos passando a ter os sonhos reveladores, quando o self passa a se manifestar de maneira mais profunda. Quando estruturamos o ego, e ele é capaz de fazer uma ponte saudável com o self, os sonhos reveladores vêm em maior frequência, porque não brigamos mais com o nosso inconsciente. Não brigamos mais com os nossos desejos, com os nossos instintos, porque tudo são possibilidades naturais da existência. Todas as forças da vida estão a serviço do ser. Se alguma força se encontra em conflito, é porque eu não soube canalizá-la bem. E os sonhos vêm para revelar isso. À medida que vamos lidando com todo esse material que a vida nos propicia, podemos cada vez mais libertar o espírito, libertar a própria consciência, que vai avançando na escala evolutiva. E no instante em que a consciência de si se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão dos acontecimentos, dando lugar ao surgimento da culpa, no momento após a prática do erro, em forma de remorso e de arrependimento, com o consequente resultado da busca em favor da reparação. E aí surgem mecanismos da própria psique para chamar a nossa atenção do erro cometido. Quem aqui gosta de sentir culpa? Só se a pessoa for enferma no próprio psiquismo. Normalmente não se gosta de sentir culpa. Mas como a lei da consciência está esculpida em nós mesmos, ou como diz o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está em nossa consciência. Então, quando a gente pratica algum erro, mesmo querendo esconder de todas as pessoas, mesmo não querendo ver, o ser que somos percebe. Quando caminhamos de maneira equivocada na vida, quando direcionamos os nossos esforços de forma diferente da própria moral, da ética superior, a nossa consciência nos acusa na forma de culpa. Olha que papel importante tem a culpa no nosso psiquismo, quando bem direcionada. A culpa não serve apenas para que fiquemos a nos punir, que fiquemos no estado de autocompaixão, de autopunição, de autorretraimento. A proposta de Joana de Ângeles é que transformemos a culpa em responsabilidade. Toda vez que a culpa vier à nossa consciência, saibamos, é uma forma de nos despertar do sono que nos encontramos. É uma forma de manifestar a nossa atitude de uma maneira diferente. É uma forma diferente de ver a vida. Se a culpa não ocorresse, quantos desmandos aconteceriam? Quanto autoritarismo não colocaríamos nas nossas relações? Quantas barbaridades não seriam cometidas? Porque ficaríamos prisioneiros da nossa própria sombra. Mas como o self atua, o sentimento se instalando em nossa psique, chama a atenção dos próprios erros a partir da culpa. Então, quando sentirmos culpa, a partir de agora, perguntemos a nós mesmos, o que essa culpa quer dizer? Que tipo de crença interior eu contrariei para que a culpa se estabelecesse em minha consciência? E assim, refletindo, nós podemos crescer, podemos elaborar de maneira diferente as nossas próprias questões. E a partir do sono com sonhos, esse segundo estágio da consciência, a vontade desempenha um papel relevante, impulsionando o ser a novas realizações e conquistas completadoras que enriquecem o arsenal psicológico, amadurecendo o essencial à vida e selecionando do amontoado egóico do supérfluo. Além da possibilidade de olharmos as nossas ações a partir da culpa,
a vontade exerce papel preponderante nas nossas realizações e na nossa transformação. É comum ouvir no consultório terapêutico, às vezes as pessoas dizendo que já tentaram tudo para se transformar, para se modificar, mas não conseguem. Não sei se vocês já ouviram isso também. Eu já tentei de tudo, Cláudio, mas na minha vida não funciona. E eu fico me perguntando, será que essa pessoa colocou toda a vontade na transformação? Será que ela percebe que às vezes para modificar um hábito arraigado é preciso também uma energia muito intensa? E certa feita, uma paciente, ela me ligou para desmarcar uma sessão. Perguntei se tinha acontecido algo com ela, ela disse, não, é porque o meu cachorro está doente. E aí eu preciso ficar cuidando dele, porque ele necessita de medicamento durante a noite e eu não tenho dormido muito bem. Eu disse a ela, sim, depois que isso acabar, você volta a ligar para marcarmos a sessão. E aí passaram-se 2 semanas e ela me ligou para marcar uma nova sessão. Chegou na sessão, eu perguntei se o cachorro estava bem, ela disse que sim, o cachorro já estava curado. Mas naquele mesmo instante ela desabou, começou a chorar, dizendo que a vida dela não tinha sentido, dizendo que fazia tudo para se transformar, mas que simplesmente as coisas não aconteciam na vida dela como ela gostaria que acontecesse. E ela falou, eu já pensei até em tirar a própria vida. Aí eu lembrei para ela do telefonema que ela tinha me dado. Falei, olha, você me ligou 2 semanas atrás para dizer que seu cachorro estava enfermo. Passou a noite com seu cachorro cuidando dele, deu os medicamentos necessários. Isso é muito nobre, porque nós temos animais, temos que cuidá-los. Mas se você faz isso com seu animal, coloca toda a energia, todos os recursos que você tem, por que você não tem coragem de fazer isso com você também? Por que não tem coragem de fazer isso com a sua vida, que precisa agora dos seus recursos, das ferramentas que você já tem, porque ela também é espírita, da crença que você diz abraçar? Por que agora você quer desistir de tudo e dizer que as pessoas são responsáveis pela sua transformação, quando o que falta, na verdade, é a sua vontade de querer mudar? Eu não sei porque ela nunca mais marcou uma sessão. Eu não sei se a verdade foi muito dura, ou se ela não quis abraçar esse processo terapêutico que precisa da vontade para ser transformado. Não podemos transformar as religiões em bengalas, aguardando uma postura salvacionista que vem de fora, sem a participação da nossa vontade. Consciência se transforma e se estabelece a partir do momento que eu quero me transformar. Que eu aceito que eu tenho sim as minhas limitações, que eu aceito também que eu tenho possibilidades de mudar, porque se eu não olho para a minha vida também com esse mar de possibilidades de transformação, eu permaneço preso ao sono toda uma existência. E a partir do exercício da vontade, o desenvolvimento da consciência atinge o 3º nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial. Olhem a palavra, essencial, ao autoencontro, à realização total. À medida que eu percebo que a vontade tem um papel preponderante na minha transformação, à medida que eu alio isso à determinação pessoal de mudar, eu passo a conduzir a minha vida de maneira diferente. Eu não mais culpo os outros pelo estado que me encontro. Eu retiro essa projeção dos outros, recolho para mim. Não coloco ninguém mais como responsável pela minha felicidade, pela minha paz, porque sei que isso é uma conquista íntima. E sabendo da realidade do espírito, porque esse ser que vive esse terceiro estágio de consciência, o sono acordado, embora ele se mantenha ainda em determinada faixa de conflitos,
ele já está ciente de que a vida tem uma finalidade. Muitas vezes nessa etapa acontecem as transformações profundas. O senso de religiosidade nos abraça e nós passamos a ver a vida sob uma nova dimensão. Olhamos que, além de nós, além dos nossos, existe uma vida aí fora, existe uma sociedade, existe uma família universal. E nós começamos a direcionar esforços para essa família universal. É nesse estágio que começam as grandes obras, não somente de caridade no sentido material, mas no sentido de dignificar o ser humano. Percebemos que a vida precisa da nossa participação e damos a nossa contribuição também. Não queremos somente ser aqueles que são servidos, mas aqueles que servem também, se colocam a serviço da vida. Lembremos dos ensinamentos do próprio Jesus, quando na última ceia lavou o pé dos apóstolos, querendo mostrar que o maior de todos, e ele o era aquele quem mais servia. Se colocava a serviço da vida, se colocava na posição daquele que está apto a escutar o outro, a dialogar, a ser fraterno, a ter caridade num movimento mais amplo, porque a consciência já está desperta. É por isso que despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. Quantas pessoas se limitam à observação da vida a partir de um prisma muito pequeno? Ou então se acham pessoas muito pequenas para contribuir com a própria vida. Isso nós vemos, infelizmente, nos movimentos religiosos também. Quantas pessoas vêm somente para receber? As filas de receber estão grandiosas. Mas por que será que as filas de doação, não doação simplesmente material, de doação no sentido mais amplo, daqueles que se colocam no serviço, é pequena? Certa feita eu passava por uma rua e me chamou a atenção que todo dia, no mesmo lugar, tinha uma fila de pessoas muito grande. E eu parei para pensar, poxa, será que é uma fila de emprego? Uma fila de algo? E aí eu prestei atenção que as pessoas tinham perfis diferentes. Bem, de emprego não parece, porque as pessoas estão muito à vontade na fila. Uns idosos, uns mais jovens. E aí eu fiquei um longo tempo tentando descobrir de que era aquela fila. Sabem para que era a fila? É uma rádio que distribui jornal todo dia. As pessoas enfrentam essa fila 6 da manhã, sem nenhuma crítica a quem faz isso, né? Acham bom ter notícia e vão para lá. Ficam às vezes horas nessa fila para receber um jornal. E eu fiquei pensando, será que se fosse para um movimento mais grandioso de doação, as pessoas teriam a disposição também de acordar cedo, também de fazer o que era necessário para modificar a vida? Por que será que nós temos uma predisposição tão grande de receber, mas a autodoação fica tão esquecida? É porque às vezes nós não despertamos, não identificamos em nosso mundo íntimo possibilidades de servir a vida a partir de uma maneira mais profunda. E não acreditando às vezes nos nossos próprios valores, não mergulhamos a fundo na nossa consciência. Perdemos inúmeras oportunidades do crescimento interior. Perdemos inúmeras oportunidades de fazer a única e mais importante revolução que nos cabe, que é a revolução dos nossos valores. É a revolução de direcionar a vida a partir de um movimento diferente. Tente fazer diferente. Tente fazer um novo caminho para a sua vida. Inclua atividades nobres, desafie o seu psiquismo. E isso a própria psicologia estuda hoje em dia, que o treino do próprio cérebro, ele precisa de inúmeros desafios. Se desafie, coloque-se num patamar sempre adiante para impulsionar essa consciência ao despertar.
a percepção de novos valores, de novas possibilidades que permanecerão adormecidas na sombra enquanto nós não acreditemos no nosso próprio potencial divino. Essa realização, continua Joana de Ângeles, o despertar não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios. Diante de tais fatos, ao invés de haver revolta ou desespero, na serenidade do estar desperto, interroga-se: o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? Como é que você se comporta perante os desafios da vida? Como é que você é tomado perante as contrariedades, as frustrações, as dificuldades do dia a dia, os embates naturais da existência, que são necessários para que o ego esteja permanentemente percebendo que ele não é o dono da situação. O ego busca segurança, comodidade, busca uma condição de ser servido. A vida propõe o quê? Desafios, novos limites, estabelece novas possibilidades. E desse choque entre a vida e o ego que deseja esse papel estagnado, pode acontecer o crescimento a depender da nossa atitude. Qual é a sua atitude perante as dificuldades? É se colocar na posição de autopiedade da vítima, do coitado, ou se colocar na posição do responsável, daquele que pode promover o crescimento, a transformação? E Joana dá uma dica terapêutica profunda para isso. Toda vez que aconteça um fenômeno perturbador, nos questionemos: o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? Se a vida tem sentido, se existe uma justiça divina, se existe uma lei de causa e efeito, o que ocorre comigo, ou fui eu mesmo que causei, a partir das minhas atitudes, ou é um impulso da própria vida para o meu despertar? Mas tem alguma lição embutida. Existe um significado, e eu posso buscá-lo à medida que me questiono. Porque, como diz o próprio Sócrates, uma vida sem exames não merece ser vivida. É necessário indagar-se a respeito da vida, necessário indagar-se a respeito dos fenômenos que ocorrem à nossa volta, mas se estamos com os olhos fechados, com sentidos em estado de adormecimento, não percebemos a realidade da vida nos chamando, nos impulsionando para algo mais. E mediante a conquista da autoconfiança, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável, que discerne entre o que deve e pode fazer, quais são os objetivos da sua existência na Terra e como amadurecer emocional e psicologicamente, para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas que fazem parte de todo o desenrolar do crescimento interior. Conquistando a autoconfiança, conquistando a vontade, elaboramos uma mente saudável para lidar com todos os fenômenos existenciais. A vida passa a não ser mais um mar de lágrimas. A vida passa a ser não somente as dificuldades do dia a dia, que todos nós enfrentamos, em maior ou menor grau. Porque, na verdade, a dificuldade existe na intensidade que nós lhe damos importância. Duas pessoas podem viver um problema muito parecido, mas porque têm percepções diferentes, têm estrutura de lidar com a vida diferente, têm graus de consciência diferente, irão perceber o problema de acordo com a ótica de cada um. Se eu não consigo verificar a ótica do meu problema a partir de uma postura equilibrada, a gente pode tentar um exercício. Modifique as lentes da sua observação. Não precisa tirar o óculos não para modificar a lente. Não precisa aumentar o grau externo.
Aumente o grau da consciência. Faça uma observação a partir do olhar do Espírito, porque quando nós olhamos com o olhar do Espírito, as coisas passam a ter uma dimensão diferente. Nos percebendo como espíritos que precisamos de certos testes para passar na escola da vida, levamos a vida de uma maneira mais serena, não isenta de dor, é lógico, porque a dor faz parte da caminhada na Terra, mas evitamos muitas dores desnecessárias. Evitamos muito sofrimento desnecessário e que às vezes buscamos pelas nossas atitudes inadvertidas. Olhando a partir da mente saudável, da vontade bem direcionada, bem canalizada, estabelecendo uma autoconfiança de que nós somos portadores dessa luz divina, amadurecemos psicologicamente e vamos enfrentando os problemas a partir de novas lentes. Troque as lentes de observar a vida. Não olhe a vida apenas com as lentes que a família te deu, porque elas podem ser muito pequenas. Não olhe a vida apenas com a lente que a sociedade nos dá a partir da mídia, dos telejornais. Esse olhar pode ser muito limitado. Não olhe a vida a partir somente do que você aprendeu na escola, com seus amigos. Tente olhar a vida, tente colocar sua lente a partir do divino que você é, que eu sou, que todos nós somos. Esse foco do divino vai ampliando cada vez mais a possibilidade da nossa consciência e a partir daí ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. É o ser desperto, a consciência de si mesmo, que vai avançando a partir do momento que nós percebemos que somos muito mais que um corpo. Somos muito mais que as sensações que esse corpo nos traz. Somos mais do que esse corre-corre no dia a dia, de amontoar recursos, de deixar uma vida boa para os filhos, de dar uma boa escola, de construir uma casa abastada. Somos muito mais que isso. Somos muito mais do que o ego pode perceber. Somente que como a nossa consciência se encontra embotada, parece que uma nuvem cobre toda a nossa essência e não percebemos a partir de um olhar mais profundo. Não estabelecemos uma relação saudável com a vida, vamos deixando certas lacunas no nosso próprio despertar. É preciso aprofundar esse olhar para transcender do eu. Esse estágio é o estágio em que Paulo, o apóstolo, percebe: já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O Cristo, como símbolo do self, se estabelecia naquele homem. E se pararmos para prestar atenção, quem era Paulo antes desse encontro e dessa revolução da consciência? Era Saulo, o assassino, perseguidor de cristãos? Ia atrás de Ananias para matá-lo. A trajetória de Paulo mostra que, de certa forma, é necessário avançar, é possível avançar muito na percepção da consciência. Às vezes, para isso, precisamos cair do cavalo. Para ele, isso foi literal. E ele soube, a partir dessa queda, fechar os olhos para o mundo. Ele ficou cego num primeiro instante e olhar a partir de uma nova ótica. Ele precisava olhar para si mesmo, transcender o eu, transcender o ego, olhar após e além das possibilidades daquela consciência diminuta, enxergar o self, o Cristo que existia nele, mas ele não sabia. É por isso que o Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta também vem para cada um de nós. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que abandonas os ideais profundos da vida? Por que esse olhar triste na tua caminhada
que não permite olhar e observar que, além do ego, existe algo superior. Porque andamos com os ombros baixos, a cabeça cabisbaixa, e não percebemos a vida com um olhar mais profundo, e não colocamos a nossa alegria a serviço da própria vida? Por que será que quando vêm os problemas, as dificuldades, nós a elas nos entregamos e esquecemos essas imensas possibilidades do despertar? Pois quando finalmente fizermos o nosso caminho, conseguiremos atingir o que a psicologia chama do 5º estágio da consciência, que é a consciência cósmica. Essa consciência, o exemplo máximo é Jesus, quando ele diz aos apóstolos e a todos aqueles que ali se encontravam: eu e o Pai somos um. Quando vamos ampliando o nosso olhar da consciência, as nossas possibilidades, quando vamos deixando que o self se manifeste em nossa vida, e esse Cristo interno passa a direcionar as nossas ações, vamos descobrindo, vamos abrindo possibilidade a que esse divino se manifeste e que a consciência cósmica superior da vida finalmente se estabeleça em todos nós. Fica aqui as nossas saudações a todos, desejando votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.